E aí, vocês estão no canal da CS, eu que tô no lugar não errado, mas de surpresa aqui, né? Cenário da minha esposa, quarto da minha filha, por isso tem coração atrás. Sou o professor Felipe e recentemente coisas que aconteceram na Canção Nova, pessoal que é do meio da educação, pessoal que de alguma forma acompanha a Canção Nova, acompanha a minha família, veio me perguntando algumas coisas com relação a esse método de estudo em casa, e eu postei algumas coisas, algumas pessoas que não estavam por dentro do contexto, não entenderam direito, e eu estou aqui para falar um pouco de tudo isso, contextualizar, fazer vocês entenderem algumas coisas. Estamos todo mundo junto aí, rumo a uma melhor educação, não tem por que a gente brigar, se dividir. Recentemente, o pessoal começou a debater sobre isso por causa do vídeo do casal, né, do Tiba e da Deia. Um grande abraço para eles. Vocês não sabem, né? A Deia já foi minha chefe no Cantinho da Criança, uma excelente chefe. E o Tiba, eu tive uma excelente experiência de parceria, de trabalho, de amizade, tanto no PHN como no simpósio que ele fez do Provida, que eu gostei demais. Para que ninguém fique pensando que é uma coisa um contra o outro. Não tem nada a ver isso. O que eu quero que vocês entendam é que dentro desse cenário que nós vivemos não tem vilão, não tem mocinho. A gente geralmente tende, né, a pegar ideias diferentes e colocar uma contra a outra e o bem tem que vencer o mal, uma tem que sair ganhando, uma tá certa errada. Não é. São pontos de vista diferentes, ambos estão preocupados com a evangelização, com a família, mas começou-se uma discussão por quê? Faz muito tempo, quando eu era muito pequeno, aqui na Canção Nova, durante um tempo, os casais podiam entrar, né, casados já com filhos e tal. Como a Canção Nova foi crescendo, né, as regras foram mudando um pouco, as pessoas foram se adaptando às novas realidades, aos novos trabalhos, e a dinâmica foi mudando um pouco. Com o tempo, o pessoal viu que o quê? Bom, nós temos muitos casais, nós temos muitos missionários e muitas vezes fica complicado para esses missionários saírem em missão, né? Foi por isso que eles chegaram à Canção Nova, para doar sua vida para Deus, para trabalhar, para sair em missão. E realmente, a cabeça de pai e mãe é diferente de quando a gente era solteiro, né? Então fica aquela coisa assim, poxa, eu tô saindo em missão, mas quem que vai ficar com o meu filho? Como é que vai ficar a situação em casa? Então não é um capricho, é algo a ser pensado, sabe? Então começou-se lá do lado do Capelão de Sapê, tinha uma casinha, e ali nós tínhamos a nossa primeira escolinha, que tinha a função de quê? Entreter os filhos da comunidade. A gente ali brincava, gravava alguns blocos do programa do Cantinho da Criança, fazíamos tarefa, nós tínhamos atividades, e sempre na supervisão de alguns membros da comunidade. Quando os filhos estavam sendo cuidados pela comunidade, os pais podiam sair tranquilamente em missão. E é claro, esse sonho, esse espaço foi crescendo. E o Padre Jonas, né, o pai fundador da Canção Nova, ele é salesiano. Então sempre foi um sonho dele, sempre foi o carisma dele, né, essa veia de trabalhar com a educação. E esse sonho, graças a Deus, graças a muito esforço do padre e de muitos membros e muitos funcionários, tornou-se realidade. Porém, muito maior do que o plano inicial, que era algo só para os membros da comunidade. Virou um sonho, uma escola muito boa para toda a cidade. E o Padre Jonas queria que fosse de qualidade, sabe? É filho de Dom Bosco, né? Não tem como ele querer uma educação de qualquer jeito. Ao mesmo tempo, um ensino de qualidade, e também não poderia perder a sua característica, né, as suas qualidades como um salesiano e também os valores, né, da Canção Nova. E aí surgiu o Instituto, e na qual hoje eu tenho uma enorme, uma imensa alegria de ser professor. É uma experiência muito legal, porque no meu terceiro ano do colegial eu estudei lá, é uma escola maravilhosa. É muito legal hoje ser professor lá, dar aula para outros filhos da comunidade e também ser colega de trabalho, né, mais amigo ainda, de outros professores que me deram aula. Então uma experiência fantástica. Para você entender que a partir disso é que surge toda uma discussão. Mas eu não quero meu filho ali, porque eu tenho que ficar em casa cuidando dele, eu tenho que ser o educador. Porém, o Instituto, ele existe primeiramente para que os membros da comunidade fiquem tranquilos, porque o seu filho está sendo cuidado, o seu filho está recebendo uma espiritualidade de qualidade, uma educação
de qualidade. Eu, como filho da comunidade, eu vi como é gostoso você ter essa sensação do seu pai herói, que ele sai em missão e você tem aqui os tios da comunidade que cuidam de você, que vão na sua casa, te levam pra passear, que brincam, que jogam bola. Tem um cara na Canção Nova que é o Alexson. O Alexson me ensinou a andar de bicicleta sem rodinha. Meu pai estava em missão e eu queria perder o medo de andar de bicicleta sem rodinha, e ele ficou comigo lá. Não, você tem que perder o medo, vamos lá e tal. Ou seja, não era só o Alexson, era a comunidade de Canção Nova, a minha família que estava ali comigo. E quando meu pai voltava, eu não sentia aquela ausência, porque eu era muito bem abraçado, eu era muito amado. E a galera tava querendo usar isso como desculpa de eu tenho que ficar em casa para não ir trabalhar. Não tem como isso. Você chegar e dizer que o pai fundador não fez algo de qualidade, que a espiritualidade não é boa, que a educação não é boa, e você, como membro da comunidade, você tá ali para ser missionário, para servir, para dar a vida. A sua família, em vez de ser o seu alicerce para você sair e dar testemunho, voltar vitorioso da missão, vai virar o seu escudo. É um relaxo com a providência, uma escola maravilhosa, e também um relaxo com o carisma. Para que eu vou guardar o meu melhor só para ensinar o meu filho, sendo que eu posso colocar isso à disposição da comunidade toda? Poxa, já que você quer ser o professor, ajude na educação dele e dos amigos dele também. Doe esse seu talento para a comunidade. Tenha um momento com ele, com os amigos dele, as pessoas que estão fazendo parte do mundo dele. É um certo orgulho de você também achar que você é melhor que o professor, que se dedica, que se especializa naquilo. E por mais que você seja, para quê fechar o mundo do seu filho, sendo que você pode deixar ele cada vez mais aberto, expandir cada vez mais? Mas se eu gosto de ensinar, por isso que eu virei professor, eu tô lá na escola. Hoje, como professor do instituto, eu encaro assim como ofensa mesmo. Você vê que eu vivi, eu convivi, eu conheci missionários maravilhosos que estavam dispostos a fazer qualquer coisa pela obra, e você vê que o negócio era tão de Deus mesmo, tão de Deus, que quando eles saíam, isso não ficava com uma marca negativa nos filhos. A gente olhava para os nossos pais como verdadeiros heróis. A gente olhava para a comunidade como uma família muito grande. Se o meu amiguinho da escola tinha 3 tios, eu tinha 50. Então era muito legal. Então, como pai, como filho da comunidade, como educador, eu realmente fiquei muito bravo com a situação. Mas a gente não resolve as coisas xingando, batendo, né? É legal entrar no diálogo. E por causa disso, né, de dizer que a escola não era tão boa, eu tenho que ser o primeiro catequista. Bem, você jura no altar que você vai educar o seu filho dentro da igreja. Você está numa realidade de missão, você tem pessoas que zelem por ele. Então a coisa é diferente. Tudo bem, a educação em casa é uma excelente ferramenta, nunca vou ser contra isso, mas existe um preparo para isso. Existe uma conversa ainda que hoje o MEC tem sobre isso. Isso não pode ser desculpa para você tirar seu filho da escola, muito menos para você não sair em missão. Até recentemente eu postei uma foto no Instagram, que eu tô põe a foto aqui assim, por causa de algumas pessoas que não estavam dentro do contexto, acabaram achando que eu sou contra, né, esse método de se estudar em casa. Não sou contra, eu acho que todo método de educação é uma ferramenta muito válida. Nós temos a escola, né, que você tá lá, é presencial, que eu ainda acho que sempre vai ser o melhor método. Às vezes, na sua necessidade, no seu dia a dia, na sua rotina, é o melhor, né? Você já é formado, você tá fazendo a sua graduação ou pós-graduação, então é o que encaixa, você tem maturidade para se dedicar, né? Eu sou formado, eu tenho 2 faculdades, eu sou escritor, eu sou músico, eu sou faixa preta de taekwondo. Oi, meu amor, você tava chorando, minha princesa? Até de acordo com o estatuto da criança e do adolescente, tem que estar matriculado, né? Tem que estar frequentando uma escola. Então, eu não acho que um vai substituir o outro. Nunca achei. Mas é porque tem muita gente desavisada, tem muita gente que nunca tocou nesse assunto, e porque é ligado, de certa forma, à Canção Nova, a história da Canção Nova, conheceu a Dael Tiba, conheceu a Canção Nova, viu o vídeo do Bernardo que falou sobre isso, que é um cara que eu gosto bastante, sou inscrito no canal, quero que você se inscreva também porque ele é um cara muito bacana. A galera de repente começou a falar do assunto, começou a querer saber, começou a já se posicionar, mas sem saber qual que é a conversa que o MEC tá tendo com isso. Por mais que a gente fale que a escola tradicional às vezes ela não funciona muito bem, a instituição ela é boa, porque a criança ela sai do seu ambiente, ela sai de casa, então o comportamento ela já vai ter que se comportar, ela põe um uniforme, ou mesmo que a escola de repente não adote um uniforme, mas um certo
certo padrão de roupa, ó, pelo menos isso não pode usar, você tem que usar isso e tal. Você chega num prédio, você convive com outras pessoas, você conhece um professor que não vai te tratar como filhinho, isso vai te forçar no bom sentido, né? Um amadurecimento, um controle emocional, um controle naquilo que você fala, na sua ação, poderia ser melhor. Isso não significa que o método é ruim. Não, você pode ter a melhor educação em casa, mas você não vai olhar para seu pai como seu professor. Dentro desse cenário, principalmente que eu estou profundamente ligado desde que eu era pequeno, começou-se essa conversa, infelizmente como desculpa para eu não sair em missão. Outras pessoas acabaram vindo nessa carona e falaram assim, não, então se funciona, se pode, se ele pode, então também posso. Então, a galera não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Não significa que um é ruim, que o outro é bom, que um tem que ser jogado no lixo. Não é isso. São ferramentas diferentes que trabalham juntas em prol de uma educação melhor, mas uma não pode ser desculpa para anular a outra, e era isso que eu estava vendo acontecer, principalmente nos comentários da foto que eu coloquei lá. Muita gente fora de contexto, mas enfim, esse vídeo é para explicar o contexto disso. Muitas pessoas, infelizmente, estavam se esquecendo da essência de sair em missão, de batalhar. Se você conhece o meu pai e tal, saiba que o Dunga, ele nunca seria o Dunga sem o Padre Jonas. O Padre Jonas, ele é um cara espetacular, de verdade. Não falo isso de puxa saco, falo isso como um cara que já foi vizinho dele, que já perturbou o sono dele porque ficava gritando, brincando, jogando bola, não deixava ele dormir. Eu já dei o meu primeiro pedaço de bolo de aniversário pra ele. Eu vejo que se hoje o meu pai, ele consegue ter uma visibilidade, ter uma certa influência, todo lugar que eu vou tem alguém que fala assim, olha, porque assistindo o programa do seu pai e tal, eu mudei de vida, eu melhorei isso, aconteceu um milagre e tal. Mas Dunga não faria isso se não fosse pelo seu grande professor, que é o Padre Jonas. Eu sempre quis estudar em uma escola salesiana, eu sempre quis ser um professor salesiano. A primeira vez que eu saí em missão com a banda Conexa, mesmo subindo no palco, mesmo quando a gente tocava e tava todo mundo aplaudindo, tratando a gente super bem, eu tinha aquela crise de tipo assim, por que eu ainda quero ser professor, quero ir pra sala de aula? É questão de vocação mesmo, parece que nasce assim. Eu vi que do mesmo jeito que o meu pai se aproximou muito do Padre Jonas, eu me aproximei muito de Dom Bosco através do Padre Jonas. Quando eu fico imaginando como seria Dom Bosco, me vem a pessoa do Padre Jonas na cabeça. Eu acho que aquele sorriso, a forma como ele me tratava, a forma como ele me trata até hoje, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa magnífica. Eu sonho em ser um professor tão bom quanto ele, não querendo me comparar, né? Mas eu quero ser tão bom para os alunos, assim como ele foi para o meu pai, assim como ele foi para as minhas irmãs, para minha mãe e para muitos e muitos filhos da comunidade. Então, o que eu quero dizer é isso. Nós temos que lutar juntos por uma educação melhor, para defender o que é melhor para os nossos filhos, para a próxima geração. A gente não tem que dizer que uma ferramenta vai anular a outra. São forças que estão juntas, que trabalham juntas por um bem maior. Queria deixar um grande abraço para todos os professores. Nós estamos juntos, nós sabemos como que é difícil causar, né, uma coisa boa nos nossos alunos, fazer eles entenderem, às vezes até criar gosto pela matéria, tirar nota boa. E você que é missionário, quem sou eu para ficar dando lição de moral? Mas eu posso dizer que eu conheci grandes heróis, grandes missionários, grandes homens. Eu não gosto nem um pouco dessa coisa de colocar a família como desculpa para não sair de casa. Missionário é assim. Eu convivia assim com meu pai, a gente comemorava o aniversário 15 dias antes ou 15 dias depois, porque era o dia que estava todo mundo junto. Acho que nenhum grande homem dentro da igreja, nenhuma grande mulher utilizou da família como escudo, como uma fuga para não sair em missão, muito pelo contrário. Utilizou sempre como um alicerce forte para sair e para voltar. Não dá para fazer. Pai, já deu. Já deu, meu amor? O papai vai acabar aqui já então, tá bom? Tá. É isso. Deus abençoe vocês, você professor. Deus cuide da gente nessa luta por uma educação melhor, por um Brasil melhor. Desculpa se alguém ali se sentiu ofendido quando eu postei aquilo lá, né? Você estava fora de contexto. Mas eu entendi que não é a questão da ofensa pela ofensa, não é aquele fogo de adolescente que tem prazer em tacar pedra na caixa de marimbondo e sair correndo. Eu vi que vocês realmente defendiam uma ideia, que alguns ali diziam que tinham vivido experiências muito boas. Eu tenho minhas preferências, tenho o que eu acho que dá mais certo, o que eu prefiro. Então, de repente, na sua situação, a melhor ferramenta foi essa. Graças a Deus, isso é ótimo, né? Melhor para todo mundo que está à sua volta. Que Deus abençoe vocês. Se inscrevam aqui no canal da Cécia e também se inscrevam no canal do Tiba e da Deia. É um casal muito bacana, eles têm ideias maravilhosas que eu particularmente acho que vão fazer muita falta aqui na Canção Nova. Você vai falar que me ama?
quando eu falo pra ela assim, eu te amo, ela vira pra mim e fala assim, tá. Você tem que Tá falar vendo? agora. Eu te amo, viu? Agora você tem que falar. Eu te amo. Eu tô brincando com o meu Tá. olho. Mas eu te amo, tá? Tá. Falei? Fala. É isso aí. Um grande abraço.